Brohem Abaim, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Meu nome é Carlos Wengrover e hoje nós vamos ter a palestra da Heidi Lorraine Hoffmann, a História dos Judeus da África do Sul. A Heidi Lorraine Hoffmann, ela é nascida na cidade do Cabo, África do Sul. Nasceu em 1944 e veio para o Brasil em 1948. Ela é formada em licenciatura em letras pela URGS em 1968, possui curso de língua e civilização francesa, nível superior, pela Sorbonne, Paris, 1964-65, bolsa da CAPES, 3 meses, Instituto de Intérpretes da Universidade de Heidelberg, 1979, com visitas ao ESIT da Universidade Sorbonne Nouvelle, bolsa do Goethe Institut, em seminários de 2 semanas para professores de tradução no Instituto Goethe, em München, 1985 e 1990, e de 1 semana de informações em Berlim, em 1985. Bolsa do CNPq, Conselho Britânico para visitas a cursos e instituições de pesquisas em engenharia sanitária e ambiental no Imperial College, Universidade de Leeds e Universidade de Newcastle upon Tyne, 1 mês de duração, 1989. Tradutora e intérprete do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Iniciando no projeto Unesco PNUD de Hidrologia, de 1969 a 1994, continuando a realizar trabalhos eventuais para o IPH até o tempo atual. Professora do Instituto de Letras da URGS, de 1976 até 2001, e, atualmente, intérprete simultâneo de conferências em centenas de congressos, seminários e outros eventos, de e para inglês, português, francês e do alemão e espanhol. Tradutora de artigos científicos, português e inglês. Então, passo a palavra à nossa queridíssima colega Heidi Hoffmann. Tá. Tu pode pôr o mapa, por favor, daí só uns minutos? Beleza. Tá. Bom, ele já explicou por que eu me interesso pela África do Sul, não é? E eu vou começar falando da história da formação da África do Sul, porque eu acho que o pessoal não sabe muito a respeito. Eu sei que que muita gente faz turismo lá, mas não sei se sabem como tudo começou. Bom, quem tem minha idade, quase 80 anos, certamente aprendeu no 4º ano do primário sobre as viagens de Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Para chegar às Índias Orientais, era necessário passar pelo Cabo das Tormentas. Mais tarde, mostrando a importância das palavras, substituir o nome por Cabo da Boa Esperança. O núcleo inicial da colônia, fundada em 1652, tornou-se Cape Town, Cidade do Cabo. Leva até hoje os cognomes de Cidade-Mãe, porque foi o núcleo inicial do país, Taberna dos Mares, porque marinheiros de todo o mundo se encontravam lá, e até Portal do Antártico. E isso porque os baleeiros se reuniam por lá antes de começar a caçada às baleias no Polo Sul. A montanha mesa, que tu podes colocar o slide, por favor, que é a marca visual da cidade, como pão de açúcar para o rio, está presente em Os Lusíadas como o gigante Adamastor. E agora eu podia colocar o Cabo da Boa Esperança, que é aquela... Bom, é uma coisa parece muito pouco importante se a gente pensa que aquilo separava o Atlântico das Índias, por assim dizer. Então, os navegadores tinham que passar por aí e era muito difícil. Mas é isso aí. Em 1652, quando os holandeses, ou seja, a Companhia das Índias, estavam por deixar o Nordeste brasileiro,
começaram a aumentar suas viagens para o Extremo Oriente, especificamente a Batávia, atual Indonésia. Então, criaram um posto de reabastecimento para os seus navios no Cabo da Boa Esperança. Enviaram uma expedição capitaneada por Jan van Riebeeck para estabelecer o posto. Em 1658, os holandeses começaram a trazer escravos malaios do Oriente para fazerem o trabalho pesado, com o que foi introduzido o islamismo na região. Nesse meio tempo, comerciavam com os nativos do Cabo, mas, após vários desentendimentos e epidemias, os Hottentotes se afastaram de lá e havia uma outra tribo, mas era quase invisível, os Bosquimanes. A colônia holandesa, composta principalmente de agricultores da Holanda, chamados Boers, expandiu-se e, em 1688, começaram a chegar também os huguenotes, protestantes franceses, fugindo da perseguição religiosa na França. A Companhia das Índias não permitiu que as famílias francesas vivessem juntas, dispersaram-nas entre os holandeses para não formarem comunidades com línguas e costumes diferentes. Isso aconteceu mais tarde com os judeus, porque o governo não permitia que houvesse sinagogas por origem de país dos judeus que vinham para lá. Tinha que ser por bairro. Os Boers tinham famílias muito grandes e, à medida que a Companhia das Índias criava leis e impostos, pegavam suas famílias e seu gado e avançavam mais para o norte, sempre para fugir do alcance da lei. Em 1795, os ingleses capturaram a colônia do Cabo. Devolveram para os holandeses em 1803, mas retomaram em 1806. Em 1814, houve um acordo confirmando a posse da colônia para os ingleses. Os Boers tinham ressentimentos contra o governo inglês, que, entre outros fatores, os proibiram de maltratar os escravos e sentiram ainda mais raiva quando a escravatura foi abolida pelos ingleses em 1834. Nesse momento, os Boers realmente começaram uma grande migração, chamada o Grande Trek, o Great Trek, para o norte. Com o movimento para o norte, acabaram esbarrando principalmente nos Zulus, que vinham em guerra de conquista na direção sul, o que levou a batalhas sangrentas. E tem que se dizer que, de tudo que eu li toda a vida, os Boers usavam as terras, tinham muitos filhos, desgastavam as terras, caçavam tudo que tinha e depois abandonavam as terras exauridas e iam mais para o norte. E os Zulus estavam em processo de conquista e dominação de outras tribos mesmo, esse era o motivo deles. Em 1899, começou a guerra entre os Boers e a Inglaterra, inicialmente vencida pelos Boers, que finalmente se renderam em 1902. Em 1910, a região recebeu uma constituição e tornou-se conhecida como União Sul-Africana, um domínio como o Canadá. Foram importantes a descoberta de diamantes em 1867 em Kimberley e de ouro alguns anos depois, 1886. Isso atraiu pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e da própria África do Sul, mas nunca os Boers. Em 1914, a África do Sul entrou na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha e novamente em 1939. Muitos Boers eram simpatizantes do nazismo e foram contra a decisão de entrar na guerra a favor do Reino Unido. Em maio de 1948, algumas semanas antes da proclamação de Israel, o Partido Nacional, que era dos Boers, venceu as eleições e introduziu uma política de apartheid que não existia antes, embora sempre houvesse uma separação não escrita entre brancos e negros. Durante anos, houve restrições crescentes, comerciais e culturais, houve o famoso desinvestimento, que começou lá, contra a África do Sul. Por exemplo, em 1963, a África do Sul participou pela última vez de Jogos Olímpicos, no caso a Universiade, os Jogos Universitários Mundiais aqui em Porto Alegre. Alguns devem se lembrar. Mas logo depois foi isolada nisso também. A partir de certo momento, o primeiro-ministro da época, Frederick de Klerk, que foi primeiro-ministro de 1989 a 1994, resolveu que a situação só iria piorar.
E ele soltou Nelson Mandela, que estava preso há 27 anos. Isso foi em 1990. Em 1993, de Klerk e Mandela receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz. E em 1994, houve a primeira eleição plenamente democrática, quando Mandela foi eleito presidente. Mandela teve muito apoio dos judeus, tanto político, jurídico e social, em geral contra o apartheid. Mas, ao se tornar presidente, passou a apoiar a causa palestina. Diga-se de passagem que recebeu apoio dos judeus desde o início da carreira, quando se formou em direito. A única banca de advocacia que lhe deu o estágio era de judeus, os advogados que também o defendiam. Bom, agora quanto à presença dos judeus. Como sabemos da história do Brasil, havia muitos judeus cristãos novos na frota dos navegadores portugueses. Conforme mencionado, os primeiros navegadores a passarem pelo Cabo da Boa Esperança foram Bartolomeu Dias, que dobrou o cabo para a Índia em 1488, e Vasco da Gama, 1497. Os primeiros judeus não cristãos novos, dos quais se tem notícia no Cabo, chegaram com os colonizadores em 1652. Ironicamente, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que controlou o Cabo de 1652 até 1795, apenas permitia que protestantes e calvinistas se estabelecessem lá, apesar da companhia ter um número significativo de acionistas judeus. Os primeiros colonizadores judeus foram assim obrigados a se converterem ao cristianismo. Primeiro registro é do batismo de 2 colonizadores no dia de Natal de 1669. É interessante pensar que no Brasil a Companhia das Índias, sob Maurício de Nassau, deu liberdade aos judeus. E quando os judeus de Recife chegaram a Nova Amsterdã, futura Nova York, o governador Peter van Stuyvesant tentou impedi-los de se estabelecerem lá, sendo obrigado a aceitá-los, embora com muitas restrições, pela Companhia das Índias, devido à ação devido aos seus acionistas judeus. Isso não ocorreu no caso da África do Sul. Em 1803, as autoridades coloniais deram liberdade religiosa a todos os habitantes e imigrantes prospectivos. Em 1806, os ingleses, que haviam invadido e saído do Cabo diversas vezes, garantiram esta liberdade religiosa. Um pequeno número de judeus britânicos estava entre os imigrantes de 1820. A maioria deles se estabeleceu na região que fica para o leste, no lado do Oceano Índico. A primeira congregação da África do Sul, Tikva Israel, foi fundada em 1841, na casa do imigrante Benjamin Norden, um empresário que chegou em 1820. A primeira sinagoga foi construída em 1863, conhecida como a Velha Sinagoga. Agora faz parte do Museu Judaico Sul-Africano na Cidade do Cabo, fica no centro histórico. Benjamin Norden, Simeon Marcos e uma vintena de outros que chegaram nas décadas de 1820 e 1830 foram pioneiros no comércio, porque os Boers se interessavam principalmente pela agricultura e a religião. Empresários importantes foram os 3 irmãos Mosenthal, Julius, Adolf e James, que iniciaram a indústria de lã. Foram para a Ásia e retornaram com 30 carneiros da raça Angorá, e em 1856 começaram a indústria de produção de lã mohair, mas também se envolveram em muitos outros negócios. Agora, a quarta, aquela do vendedor ambulante, o slide número 4, tá? Uma figura que não deve ser esquecida no comércio e na presença judaica na África do Sul é os Smaus, ou peruano, como eram conhecidos. Carlos, tu podia colocar aquele slide dos Smaus? Ambos esses nomes não se sabe por quê. Inclusive, o que não se sabe mesmo é por que se chamava peruano. Esse aqui é o homem de preto, é o Smaus, o vendedor ambulante, e o cara que trabalhava com ele, a carroça cheia de produtos. O resto é de uma família Boer. Bom, eram os vendedores ambulantes, ou peddlers. Muitos judeus chegaram na África do Sul sem ofício ou profissão utilizável. Como em outros países, começaram suas vendas a pé, de porta em porta, nas ruas de Cape Town, com produtos inicialmente cedidos por outros comerciantes
já estabelecidos e progredindo até poderem instalar suas próprias lojinhas na cidade ou no interior. Para este último, comprava uma carreta puxada por mulas e vendiam de fazenda em fazenda, abrindo rotas comerciais no interior, ao mesmo tempo que transmitiam notícias entre as populações isoladas. Carregavam tudo o que um lar poderia necessitar e recebiam em troca frequentemente gado, peles, lã ou milho, que então levavam às cidades para vender. Também aceitavam pagamentos a prazo e assim viajavam constantemente para os mesmos clientes. Então, o cliente é o ticket, não foi só aqui. Alguns Boers reverenciavam os judeus como o povo do livro, sendo que para os Boers, muitas vezes a Bíblia calvinista era o único livro que conheciam e que interpretavam rigidamente, usando algumas coisas da Bíblia para justificar o apartheid. Mas Josué 9:21, por exemplo, eles citavam muito. Os pontos de comércio que estabeleciam no interior frequentemente se tornaram cidadezinhas. Um pequeno número de judeus passou a residir entre os Boers e se identificavam com eles e com sua língua. Tu pode tirar o slide. Os africanos tornaram-se conhecidos como Boroyude, os judeus Boers, um judeu aculturado à língua e hábito africanos. A partir da década de 1880, a imigração judaica para a África do Sul cresceu rapidamente devido aos pogroms da Europa Oriental e devido às oportunidades oferecidas pela descoberta de diamantes na região de Kimberley, em 1867, e de uma quantidade interessante de ouro no Witwatersrand, em 1886, que seria Joanesburgo. A maioria dos novos imigrantes eram dos países bálticos, especialmente da Lituânia, e áreas próximas como Letônia, Polônia, Rússia e Belarus. Aí tem uma foto no navio, a foto seguinte. Você pode mostrar, Carlos? A população judaica aumentou de 4.000 em 1880 para 40.000 em 1904, e naquela época a população judaica sul-africana era de 3,7% da população branca do país. Escolhiam a África do Sul porque já tinham compatriotas estabelecidos lá. Os judeus tiveram um papel importante no desenvolvimento da mineração. Alguns deles, Alfred Beit, Barney Barnato e outros como os Oppenheimer, que era a firma De Beers, foram importantes controladores das indústrias de mineração durante a fase pioneira, da década de 1870 até a Primeira Guerra Mundial. Aaron e Daniel de Paz foram os primeiros a abrir a região de Namaqualand, que é na costa oeste da África. E de 1849 até 1886, foram os maiores proprietários de navios na Cidade do Cabo e líderes das indústrias de caça a lobos marinhos, baleias e a indústria de pesca. Entre as atividades desenvolvidas pelos judeus sul-africanos estava a criação e exploração de avestruzes para suas penas, e posteriormente couro e carne. Pode expor o slide do avestruz. A cidade que se tornou o centro dessa atividade é Oudtshoorn, na região do Pequeno Karoo, um deserto menor, entre as serras de Outeniqua e Swartberg. E a criação de avestruzes começou em 1864. Crescia e minguava conforme a moda na Europa. O primeiro boom começou em 1875. A atividade atraiu cerca de 100 famílias judias da Lituânia, de Kelm e Chavel. A cidadezinha tornou-se conhecida como a Jerusalém da África. Em 1888 foi construída a primeira sinagoga e em 1896 a segunda. Também foi estabelecida uma escola de religião. A população judaica da cidade chegou a 1.073 em 1918 e caiu para 555 em 1936. Hoje em dia, há no máximo 10 a 17 famílias na cidade. Eu vi números muito maiores sobre quantos judeus havia lá no ponto máximo, mas é difícil saber se são confiáveis. Nos últimos anos, o cemitério judaico de Oudtshoorn tem sofrido vandalismo repetidas vezes, mas a indústria de criação de avestruzes continua a ser importante, porque agora trata mais de couro e carne e atrai muitos turistas.
Na mesma região, a criação de crocodilos e de guepardos, e uma atração próxima à cidade são as cavernas de Congo. Os judeus tiveram uma presença importante na política da África do Sul. Julius Mosenthal foi membro do Parlamento do Cabo na década de 1850. Simon Jacobs, que viveu de 1832 até 1883, foi juiz na Corte Suprema do Cabo. E havia muitos outros. Na época de Mandela, ele ainda nomeou o ministro judeu, Joe Slovo, seu amigo de juventude e chefe do Partido Comunista na África do Sul. Havia muitos judeus comunistas, diga-se de passagem. E esse Joe Slovo, quando ele nomeou o ministro, ele já estava morrendo, ele foi ministro por alguns meses, acho que foi só um desagravo. Aqui tem uma foto de Mandela, agora, se tu puderes colocar. Mandela, como eu disse antes, tinha sido auxiliado por muitos judeus, e ele também nomeou 3 ministros judeus para a Corte Suprema em 1994. Mas sempre houve muitos advogados judeus na África do Sul, e muitos deles na Corte Suprema. Cada estado tinha a sua Corte Suprema. Em 1911, a população judaica da África do Sul havia crescido até alcançar 47 mil pessoas. Deve-se mencionar que os judeus de origem lituana na África do Sul, ao contrário dos seus correligionários de origem anglo-judaica, foram grandes apoiadores de Theodor Herzl, quanto ao renascimento nacional judaico, e foram os principais fundadores da Federação Sionista da África do Sul em 1898. O apoio ao sionismo e ao Estado de Israel foi e continua a ser uma característica importante da comunidade judaica sul-africana. Em 1912, foi fundado o Board of Deputies, que é equivalente à CONIB. Ao mesmo tempo, enfrentaram um antissemitismo acentuado. A liberdade de culto foi outorgada a todos os residentes em 1870, mas a Constituição foi revisada em 1897 e ainda barrava os judeus e católicos de exercerem cargos militares e políticos, desde a presidência até secretário de Estado ou magistrado, membro do primeiro e segundo parlamento e de superintendências que tratassem dos nativos e da mineração. Toda a instrução tinha que ser dada com um espírito cristão e protestante, e os professores judeus e católicos deveriam ser excluídos de escolas subsidiadas pelo Estado. É um pouco estranho, porque o Dibir já estava ativo, mas eu vi em algum lugar que o Dibir se batizou, né? Continuou judeu, mas batizado. Antes da Guerra dos Boers, que durou de 1899 a 1902, os judeus eram frequentemente considerados estrangeiros, Uitlanders, e excluídos da vida sul-africana, como ouviram acima. Na Guerra dos Boers, os judeus lutaram em ambos os lados, quase 2.800 do lado britânico, dos quais 125 morreram em batalha. Do lado Boer, aproximadamente 300 judeus que viviam no Transvaal e na República da África do Sul, porque a África do Sul eram várias repúblicas, os Boers iam avançando e criando repúblicas, e aí os ingleses iam avançando e pegando aquelas repúblicas. E o Transvaal é onde ficava Joanesburgo. Então, esses 300 judeus que viviam no Transvaal e na República da África do Sul e tinham direitos de cidadania foram chamados, e outros foram voluntários, dos quais 12 foram mortos e 80 capturados. Os judeus Boer, quer dizer, aqueles aculturados, capturados, foram enviados como prisioneiros de guerra para prisões ou campos de prisão no Ceilão, na ilha de Santa Helena, na Bermuda e na Índia. Os judeus receberam direitos iguais após a Guerra dos Boers, que acabou em 1902. Porém, nos tempos que precederam a Segunda Guerra Mundial, começaram a ser perseguidos. Durante esse período, muitos dos africanos, ou Boers, simpatizavam com a Alemanha nazista devido ao seu sentimento anti-britânico, e organizações como as Camisas Cinzentas e o Ostbrandflag eram abertamente antissemitas. Em 1930, foi promulgada uma lei de cotas para limitar a imigração de judeus para a África do Sul, dizendo que não eram assimiláveis. Essa lei afetou principalmente os judeus da Europa Oriental. O censo de 1936 registrou um total de 17.684 falantes de Yiddish no país,
11.528 deles vivendo no Transvaal, isso é na região de Joanesburgo. A Lei de Estrangeiros, reformada de 1937, foi motivada por um grande aumento no número de refugiados judeus alemães no ano anterior e praticamente fez cessar a imigração. Por exemplo, a partir do início de 1937, não podiam entrar judeus do sexo masculino de menos de 60 anos de idade, porque poderiam ocupar empregos. Eu sei, porque meu pai veio no último navio, em fevereiro de 1937, e que podiam entrar menores de 60 anos. E a minha mãe não conseguiu salvar meu avô, em parte porque meu avô não tinha 60 anos ainda. Alguns judeus ainda conseguiram entrar no país, por chamamento de família. Entre 1933 e 1939, um total de aproximadamente 6.500 judeus vieram da Alemanha. No parlamento sul-africano, o partido de oposição, o Partido Nacional, quer dizer, dos Boers, que finalmente chegou ao poder em maio de 1948, dizia que a lei de estrangeiros era muito leniente e defendia uma proibição completa da imigração judaica, a interrupção de qualquer processo de naturalização de judeus residentes em caráter permanente e a proibição da presença de judeus, de novo, em certas profissões. Depois da guerra, a situação começou a melhorar. Grande número de judeus sul-africanos que eram sionistas emigrou para Israel. Judeus sul-africanos em Israel são cerca de 20.000 no século XXI. Durante esse período, também houve uma imigração judaica para a África do Sul, proveniente da ilha de Rhodes, primeiro no início do século XX e depois após 1960. Quando o Partido Nacional, dominado pelos Boers, subiu ao poder em 1948, não adotou uma política anti-judaica, apesar da posição anterior. Nesse momento, começou uma relativamente longa história de cooperação entre Israel e África do Sul. Apesar de suas objeções ao apartheid, a Federação Sionista Sul-Africana e outras organizações mantinham uma boa relação com o governo e podiam até coletar grandes somas de dinheiro para ajudar Israel. Per capita, os judeus sul-africanos tinham a reputação de ser os sionistas que mais apoiavam Israel financeiramente no mundo. A atitude dos judeus sul-africanos sempre foi de moderação política e a maioria aprovou partidos de oposição ao governo. Um exemplo foi Harry Oppenheimer, o homem mais rico da África do Sul, presidente das companhias De Beers e Anglo-Americana. A bandeira da causa liberal foi mantida por Helen Suzman, que por muitos anos foi a única parlamentar de oposição. Foi deputada por 36 anos. Foi o único membro do parlamento sul-africano a consistentemente e inequivocamente opor-se à legislação do apartheid. Foi instrumental em melhorar as condições nas prisões para membros do Congresso Nacional Africano, que era o partido do Mandela. E também melhorou as condições para o Mandela. Usava seu privilégio parlamentar para escapar da censura e transmitir à mídia informações sobre os piores abusos do apartheid. O Partido Liberal Progressista considerava que dar mais liberdade e crescimento econômico à maioria negra da África do Sul seria uma boa política e seria ótimo para a economia. O establishment judaico e a maioria dos judeus sul-africanos focaram principalmente em questões judaicas. Alguns rabinos falaram contra o apartheid desde cedo, mas não conseguiram apoio. Somente em 1985, o rabinato como um todo condenou o apartheid. A União Sul-Africana para Judaísmo Progressista, South African Union for Progressive Judaism, foi a que tomou a posição mais forte de qualquer dos movimentos judaicos no país contra o apartheid. Opunha-se ao desinvestimento e as mulheres no movimento se envolveram em trabalho social como forma de protesto. Inclusive, algo que eu sabia na época em que aconteceu, mas não encontrei nenhuma referência a elas, judias pertencentes a esse movimento, foi o movimento das mulheres Black Sash, faixa negra. Elas colocavam uma faixa preta diagonal, como aquela de uma condecoração, e ficavam em pé diante do parlamento. O engraçado é que uma das poucas fontes que eu consultei nem mencionava as judias, como eu disse, mas lá em casa a gente recebia os jornais de domingo da Cidade do Cabo e aí a gente via fotos disso.
Também não consegui encontrar o número de jornalistas e ativistas judeus que foram banidos ou fugiram antes do banimento. É necessário explicar o que significa o banimento. Era uma sentença aplicada geralmente por 7 anos, com renovações, era assim, prisão domiciliar, em que a pessoa podia ficar em sua casa, mas era proibida de sair ou reunir-se com outros do que a família imediata e os advogados, sempre um número restrito de pessoas. A aplicação da sentença era bem severa. Os que conseguiram fugir, uma vez banidos, passaram por muitas aventuras. Há um filme sobre uma dessas fugas, se não me engano, é aquela sobre Steven Biko. Em todo caso, muitos judeus sul-africanos deixaram o país durante o período, temendo por seus direitos. A maioria dos estados africanos romperam relações com a África do Sul após a Guerra de Yom Kippur, e com isso Israel começou a manter relações ainda mais calorosas com a África do Sul, que afinal era isolada com o desinvestimento. Depois, a relação com a África do Sul do apartheid levou a críticas oficiais contra Israel em lugares como as Nações Unidas. Em 1987, Israel anunciou sanções contra a África do Sul, e doravante foram perdidos laços militares e econômicos entre os dois países. Atualmente, a comunidade do Ponto Alto, com em torno de 120 mil na década de 70, caiu para cerca de 52 mil, a maioria nominalmente ortodoxa. Parte da comunidade é secular ou se converteu para o cristianismo. Cerca de 1.800 judeus emigram anualmente, principalmente para Israel, Austrália, Canadá e Estados Unidos. E esse número deve aumentar agora porque eu vi que o próprio presidente da África do Sul, ele andou falando num estádio e quando se falou em matança de brancos, e principalmente agricultores brancos, ele não disse nada, se omitiu, concordou. A comunidade maior e o advogado dele, em 1995, também era judeu. A comunidade maior é em Joanesburgo, muitos bastante praticantes, com grande densidade de restaurantes kosher e centros religiosos. Em Joanesburgo, a comunidade também exerce grande influência na política e às vezes é conhecida não como Joanesburgo, e sim Judeuburgo, Joburg. Ao jornal South African Jewish Report, o número de judeus na África do Sul está estabilizado por enquanto. Os principais números relativos a judeus, e eu achei números que variavam bastante, mas Joanesburgo eu encontrei 23.452 e outro número que eu encontrei era 30 mil. Cape Town, 12.672. Durban, 3.599. E Pretória, 1.579. E de lá para menos, 623, 343, 316. São um pouco diferentes das outras listas, em todo caso, por enquanto certo, dá 52 mil. Em artigo publicado no Haaretz, em 24 de abril de 2020, por Judy Maltz, cerca de 15% dos judeus sul-africanos dizem que vão emigrar nos próximos 5 anos. Destino preferido é Israel, sobretudo entre as pessoas mais velhas, sendo o principal motivo preocupação sobre a futura estabilidade política da África do Sul. Antes, o destino preferencial era a Austrália. Das pessoas que eu conheci e conheço, só um casal ainda mora lá. E isso depois que, já aposentados, foram visitar os filhos que moram nos Estados Unidos, ficaram lá até conseguir o cartão verde e depois a naturalização. Aí voltaram para a África do Sul, onde moram numa praia com uma vista muito bonita, aquela vista clássica da montanha mesa azulada ao fundo. Com isso, podem ir embora quando quiserem. Os outros foram indo embora para o Canadá, Estados Unidos e Israel, porque não viam um futuro para seus filhos. Atualmente, os judeus são 0,09% da população nacional. Eu não consegui descobrir quantos são da população branca. O estudo mostrou que 3 entre 5 judeus sul-africanos já têm familiares vivendo no exterior e 25% tinham pelo menos um filho fora do país. 1/3 dos judeus tende a ser mais praticante e tradicional, e 30% se identificam como ortodoxos, 14% secular e culturalmente, e 12% progressistas reformistas. Em Joanesburgo, quase a metade dos que responderam, 48%,
eram ortodoxos ou estritamente ortodoxos, e só, na Cidade do Cabo só 22%. Eu tenho que dizer que Joanesburgo é um lugar, eu acho, muito ruim de viver, mas todo mundo quer viver lá pela Cidade do Cabo, que é muito bonita e tem um ambiente diferente. 86% tinham ambos os pais judeus, 80% disseram que mais de metade de seus amigos eram judeus, um terço apenas comia carne kosher em casa e 99% tinham circuncidado seus filhos. O casamento misto era de apenas 12%. E Israel desempenha um papel muito importante na identidade dos judeus sul-africanos. As pessoas que eu conheci, que eu conhecia e as quais eu estou em contato foram para Israel, para o Canadá, para os Estados Unidos. O Reino Unido menos. Antigamente eles iam para o Reino Unido direto, mas hoje em dia não. Tá, aí eu fiz uma lista de judeus sul-africanos importantes. Bem, a importância é relativa, porque poucos desses nomes são muito conhecidos por nós aqui. O primeiro, o Mário Becker, me disse o Abba Eban. Eu descobri que ele nasceu lá e com 1 ano de idade eles foram para a Inglaterra e depois para a Irlanda. Acho que ele só voltou em missões oficiais depois disso. A Helen Suzman, que é aquela parlamentar, que durante 13 anos foi a única oponente ao governo apartheid no parlamento sul-africano. Joe Slovo, que eu já mencionei. Muitos juízes. Richard Goldstone, juiz e promotor internacional de julgamento contra crimes de guerra. Inclusive, ele disse algumas bobagens, pelo menos do nosso ponto de vista, e ele não é nada popular. Eu não sei se ele ainda vive, mas ele não era mais nada popular entre a comunidade judaica. Outros membros da Corte Suprema da África do Sul, nomeados por Mandela em 94, Arthur Chaskalson, Albie Sachs, alguém me perguntou sobre Albie Sachs, e Richard Goldstone, esse que eu falei. Outro advogado importante era Simon Meyer Cooper. Seu filho Adam Cooper é um antropólogo muito importante, e acho até que ele esteve uma vez em Gramado quando eu estava traduzindo. Houve vários antropólogos judeus da África do Sul. Um era Max Gluckman, outro foi Isaac Shapira. Mas a maioria deles trabalha na África do Sul, mas também mora pela Inglaterra, os Estados Unidos. Nadine Gordimer, Prêmio Nobel de Literatura em 1991. Barney Barnato, que era aquele magnata dos diamantes. Jody Schechter, quem se lembra do campeão da Fórmula 1 em 1979. Sir Ernest Oppenheimer, aquele do De Beers e Anglo-American. Não sei se vocês se lembram, lá por 95 era moda ir para a África do Sul e parar num hotel de 6 estrelas, o Sun City. Bom, o fundador, e era dono de hotéis e cassinos, era Saul Kertzner. Janet Sussman, que era sobrinha da Helen Sussman, era atriz. Moira Lister, atriz, mas essa atriz, ela saiu da África do Sul em 1941, mas acho que ela não gostava nada de ser identificada como judia. O avô dela era dono de 30 fazendas na região de Oudtshoorn, onde criavam as avestruzes, e ela casou com um católico, ela foi muito ativa entre os católicos. Efraim Mirvis, quem se dá conta, é o atual rabino-chefe do Reino Unido, o sucessor do Lord Jonathan Sachs. E agora eu vou dar um último nome, que é Jack Carper. Ele foi vice-diretor da organização Hadassah por 21 anos. Ele nasceu em Belarus em 1908, veio para os Estados Unidos, para a África do Sul, aos 4 anos de idade. O médico estava muito bem de vida, ele foi prefeito do distrito de Parow, que é parte da cidade do Cabo, e em 1951 emigrou com mulher e filhos para Israel. Esse eu até conhecia, porque era nosso médico, mas, em todo caso, é isso aí. Com isso, eu encerro. Tá? Excelente, Eide, parabéns. A gente aprendeu muito com a tua explicação. E agora a gente abre a palavra
para quem quiser perguntar, agradecer, qualquer manifestação. Vamos fazer na ordem, né? Para o pessoal que quiser, quem quiser falar, a gente tem ali o Reactions e só clica na mãozinha, que eu vejo a mãozinha aqui, e a gente já passa a palavra. O primeiro a levantar a mãozinha é o Elones. Por favor, Elones. Boa noite, Red. Boa noite a Boa noite. todos nossos colegas e amigos aqui. Eu fico impressionado com a pesquisa que a Rede fez, com esse resgate histórico, né, da África do Sul. A gente ouvia muito, isso aí, quando falasse nos anos 90, o pessoal viajava muito, a Varig, inclusive, nós tínhamos uma linha para Joanesburgo, né? Então, ainda na época de 90 foi o 80, 90 foi uma época muito ativa, né? Joanesburgo. Depois, com o tempo, foi passando e geralmente a gente, acho que aqui no Sul, quem não tem um histórico como a Raid lá da África do Sul, não tem muito conhecimento, ou talvez não haja interesse, África do Sul, da África, tudo. Aí a gente vê que bacana é a história dos judeus que colonizaram praticamente o início das atividades da África do Sul. Raid, parabéns, tu és uma historiadora também fantástica, e assim a gente teve esse conhecimento, esse resgate histórico muito bem enfatizado e muito bem com resgate de fontes históricas, né? Parabéns, Red. Muito obrigado aí pela tua colaboração fantástica. Muito obrigada. Eu vou mencionar uma coisa. Sabe que lembra o continente de Gondwana? Sim. Assim, quando pois é, o cabo era encostado no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Linha direta, linha divisada direta, né? O Rio Grande do Sul. Não, mas tinha um geólogo que era amigo meu que disse agora é definitivo, porque nós encontramos uns fósseis que só tem no cabo. Encontramos aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi em 1968 que ele me falou. Tem um gaúcho lá no cabo, então? Ancestral. Não, o fóssil que está aqui. Tá ótimo. Valeu, Ricardo. Muito obrigado aí pela tua dedicação e esse resgate histórico para todos nós aí. Muito obrigado. Irene, por favor. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer à rede, que realmente eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre como é que tinha sido a colonização da África do Sul, nem do antissemitismo dos Boers. Eu já tinha ouvido em outros lugares, mas não imaginei que lá onde eles eram uma minoria tão importante no começo, que eles também não gostassem de judeus, vamos chamar assim. E me chamou muita atenção a ajuda dos sul-africanos ao Estado de Israel e a posição que o Mandela logo teve a favor dos palestinos, que nós, então, como judeus, olhamos assim, se é a favor dos palestinos, é contra Israel, mas eu acho que não era bem assim que ele pensava, mas a gente sentiu assim como uma pessoa que não era a favor de Israel. Não é. Mas eu não tenho certeza que ele não era a favor de Israel, ele era a favor dos palestinos, não quer dizer que ele fosse contra Israel. É que os amigos dele eram a favor dos palestinos. Ele ainda teria sido, mas ele obedecia ao partido. E vocês sabem, lembra o bispo Desmond Tutu? Uhum. Pois é, eu traduzi ele uma vez numa reunião de igrejas cristãs aqui, e eu era fã dele, e aí quando ele começou a falar, eu estava traduzindo, quando terminou, eu odiava ele. Perdi totalmente a admiração que eu tinha por Prêmio ele. Nobel, não? Ele foi prêmio Nobel. Sim, teve vários pois prêmios. Isso, foi Nobel da Paz, né? Também. da paz, olha que paz. Mas essa coisa do apartheid me chamou a atenção também, que os judeus levaram muito tempo a ser contra o apartheid lá. Não, é incompreensível para mim, é incompreensível para quem foi perseguido. Mas os judeus estavam bastante adaptados e, além disso, por exemplo, meu pai e minha mãe,
eles se cuidaram muito quando eles estavam, quer dizer, eles se casaram, foram morar no interior, e eles se cuidavam, porque se eles tinham um posto de troca, sabe? Por um ano Uhum. no Kalahari, e eles cuidavam muito do que eles falavam, porque eles descobriram que as pessoas que ganhavam dinheiro no posto de trocas, na verdade, era vendendo álcool para os nativos. E meus pais não iam fazer isso porque podiam ser mandados de volta para a Alemanha, em 1938, né? Que Então, bom, né? Pois é. eles se cuidavam muito, porque qualquer desculpa servia. Pois é, então esse tipo de coisa me surpreendeu demais, porque eu sempre achei que era um país novo, então um país que já vinha com ideias mais frescas, né? Mas Mas, parece que não, isso é uma coisa que está dentro da carne das pessoas, eu acho. é, É uma coisa malvada ruim. é, Se é que existe um malvado que não é ruim, mas tudo bem. Gostei eu muito, Lene, obrigada. que agradeço. Aguardo o próximo que deseja conversar com a Eide. Eu acho que é só agradecer a Eide, porque muitos de nós éramos completamente ignorantes sobre a história, a formação e todo o histórico do judaísmo dentro do país. E muitas das informações que a Eide deu, para mim, completamente novas. Muito bem elaborado o trabalho, Eide, porque é bem didático. Meus parabéns. Muito obrigada. E muito obrigada pela tua aportação mesmo. Eu resolvi começar com a história da África do Sul, porque eu achei que, mesmo os que viajam para lá, assim, a turismo, não sabem como é que se formou, como é que a África do Sul se formou, né? Então, comecei com isso. Rede, não sei se dá para ouvir. Sim, Greta, Ouve. vocês tinham parente lá, né? Posso falar? Sim, Está me ouvindo? tô, Está me ouvindo? tô sim. É uma experiência muito interessante, até escrevi aí. 2 vezes na África do Sul. E o meu primo era presidente da organização sionista, e eu vivi a experiência do Yitzhak Rabin vir à Universidade da África do Sul para lançar a campanha de Magbit, dentro da Universidade da África do Sul. Foi impressionante. Qual Isso que das eu queria... universidades? Aquela da Cidade do Cabo? Não, de Joanesburgo. Ah, tá. Joanesburgo. É. Joanesburgo. Porque na Universidade da Cidade do Cabo tem um instituto tipo Marco Chagall, fundado por um... Mas isso foi na década de 80. 80, eu acho entendeu? que aquele instituto foi fundado, eu tenho que olhar, mas lá por Não, mas 80, 90. em Joanesburgo. Ah, Foi espetacular, foi impressionante. isso era... Os judeus tinham se sentiam bastante livres lá, mas a verdade é que desde cedo muita gente começou a sair, porque como eles eram anti-apartheid e eles estavam em perigo, eles começaram a sair para Israel, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Reino Unido. A outra coisa é que a África do Sul hoje em dia tem problema, porque se tu é branco, tu não sabe o que vai acontecer contigo no futuro. E acontece que os de língua inglesa eles conseguem ir para a Austrália, para o Canadá, etc. E vários dos meus amigos foram embora e disseram, já desde cedo, na década de 70, para mim a vida é muito boa aqui, mas eu não vejo futuro para meus filhos. E depois de 95 a 97, eu visitei um parente, meio parente, que eu conheci por acaso num avião entre Durban e Port Elizabeth,
e ele me escreveu, estou no Canadá, ele era advogado do Cyril Ramaphosa, que agora é presidente, e ele disse, porque eu andei vendo, e as universidades, eles não estão deixando... os meus filhos são pequenos, mas eu estou vendo que eles estão começando a cortar vagas para judeus na universidade. Então, eu acho que para meus filhos eu preciso sair daqui. Ele foi para o Canadá, mora em Toronto. Parente dos Os meus Talheim. parentes todos fizeram aliar. Eu acho que todo mundo, eu acho que é que nem Hong Kong, está todo mundo com o pé fora que pode. Agora, os Boers é um problema maior, porque os Boers autênticos que não acompanharam os tempos, é um pouco difícil, eles não sabem tanto inglês, eles não têm muitas... Eles são pessoas... Eram camponeses e não davam valor à educação, a não ser a parte religiosa. Então, é difícil para eles se ajustarem em outros países. Não sei, tentei ver o que acontece e vou continuar olhando, mas... Os Boers lembra, por acaso, os Amish nos Estados Unidos? Não, eu acho que eles são mais abertos que os Amish, né? Mas eles são pessoas que só eles a Bíblia, tudo que valia para eles não liam muito. Para eles, eu não sei como é agora, mas no século passado, muitos deles ainda achavam que a Terra é plana, e um dos motivos, eles justificavam o apartheid com aquele Josué 9:21, que dizia que os descendentes de Ham tinham cometido pecados e então eles tinham que ser cortadores de lenha e carregadores de água, que era só isso para eles. Isso aí. Eu não tinha dito, eu tinha anotado aqui, mas eu não... Quer dizer, eles eram, como é que se diz? Eles não olhavam à volta. Eles tratavam judeus, exatamente, eles tratavam os judeus até bem, em geral, mas estava cheio de antissemitas mesmo. Os que sabiam mais eram antissemitas, digamos, os mais simples nem tanto. Eide, eu não sei se tu deu essa informação, mas qual é a proporção de pretos e brancos na África do Sul? Eu acho que hoje em dia deve ser, sei lá, 45... Eu anotei em algum lugar, mas não estou achando agora. Uns 45 milhões de negros de 9 ou 10 tribos diferentes, e eu acho que brancos deve ser 11 milhões, uma coisa assim. Inclusive, quem pode já foi embora. Mas a vida é muito bonita na Cidade do Cabo, a vida é um lugar muito aprazível, lá no sul da África do Sul. É assim, com, com praias, embora tenha também tubarões, mas uma vida cultural muito boa. Joanesburgo também tem, mas em Joanesburgo tu não pode pisar fora do hotel porque tu pode ser esfaqueado. A arma de preferência na África do Sul era a faca, a adaga. Mas chega um momento, os filhos vão embora porque eles precisam trabalhar. Agora, eu tentei descobrir, mas não consegui. Eu tenho certeza que aqueles que ainda estão lá, que pelo menos metade são pessoas de muita idade, que não se acostumam em outro lugar. Eles têm empregados e tudo, sabe? Acho que a vida era mais barata também. E é muito bonito, mas para viver lá, se tu tem filhos, não dá mais. O pior é que isso aqui vai ficar gravado, assim, em todo caso. Eu ainda vou procurar ver quantos daqueles 52 mil são pessoas de muita idade. Redi, queria te agradecer muito. Eu não sabia nada sobre os judeus na África do Sul.
Me contou tanta coisa, uma riqueza, assim. O problema é minha memória, vamos ver quanto eu guardo de tudo isso. Mas foi muito interessante, muito, muito interessante. Te agradeço muito. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o Cláudio Walter. Eu acho que nós devemos ser muito gratos à África do Sul e, mais particularmente, à sua comunidade judaica, que fabricou um produto de primeira linha ou melhor, a exportou para o Brasil, para Porto Alegre. Muito obrigado, Rede, muito obrigado, África do Sul. Eu estava me lembrando de uma coisa que não tem nada a ver com o judeu na África do Sul, mas vocês sabem, agora, de vez em quando, aqui no Brasil, falam o que a gente faz com o carvão, sabe? Porque a África do Sul, como era encostada no Rio Grande do Sul, mesmo carvão de qualidade calorífica, eu acho, baixa, né? E eles faziam gasificação, e veio gente falar sobre... Eu traduzi, durante muitos anos eu não encontrei sul-africanos aqui. Depois começaram a aparecer, e agora eu não estou mais trabalhando como intérprete, então eu não vejo muita coisa. Mas a África do Sul, eu acho que tem os diamantes, o ouro e frutas. Assim, tinha produtos muito bons, mas se acontecer como está indo, parece que está indo para o mesmo caminho do Zimbábue, né? Então, eu não sei o que vai acontecer realmente, mas nos primeiros anos que a gente veio para cá, meu pai, a gente dizia, ai, que pena que a gente saiu da África do Sul, porque a gente veio para 4 anos primeiro. Aí, depois de alguns anos, a gente começou a dizer, que sorte que a gente saiu da África do Sul. O primeiro transplante foi para o Christian Barnard, né? E ele era, Sim. parece, da África do Sul, né? Sim, sim. É muito engraçado. Não judeu, hein? O primeiro paciente era judeu, era um Bleiberg. Era em Cidade do Cabo, né? Isso, mas é uma coisa muito engraçada, porque meus pais eram muito pobres, meus pais recém tinham saído da posição de refugiados, e as únicas férias que a gente fez na África do Sul, em 1947, foram na cidade de Séries, um tipo de Gramado, mas num vale, que é onde se produz frutas. E meu irmão ficou doente, então tinha 2 médicos lá. Aí chamaram, claro, o hotel chamou o médico de idade, e o médico de idade fez umas bobagens, o meu irmão, ele deu sulfa para o meu irmão, e quando o meu irmão ficou pior, ele deu mais sulfa, não sabia que existia alergia, né? E aí não chamaram o médico jovem era o Christian Barnard, que estava esperando para embarcar para os Estados Unidos. A gente deixou de conhecer. Mas eu disse para o... Você se lembra o primeiro que fez os transplantes aqui em São Paulo? Eu disse para ele, próxima vez que o senhor encontrar o Barnard, agradeça por mim, que antes eu sempre tinha que explicar que a África do Sul não era um estado dos Estados Unidos. Aqui foi o Zerbini. O Zerbini. Eu falei para o Zerbini, agradece por mim, tem uma sul-africana muito grata. Que parece que o transplante colocou a África do Sul no mapa. Bom, pela ordem, a Kátia. Eu quero agradecer a Eide, meu Deus, eu estou maravilhada com essa história, com a história da vida dela, da família dela. Quantas construções, quantas conexões e quanto conhecimento, né? E eu imagino que muitas pessoas, né, fora da comunidade e também fora da comunidade, que são historiadores, não têm a menor ideia disso, né? Então, porque a história às vezes é contada por alguns, né? Não por todos. Então, se todos estão representados, aí a história é sim certa. Então, eu acho que isso tem que ser sempre levado, né? Porque os posicionamentos dos judeus na época, apoiando, né? Apoiando a resistência, apoiando, né? Não aceitando, né? O apartheid daquela maneira, e depois serem, digamos assim,
não digo excluídos, mas esquecidos, né? É sempre bom, ou seja, a palavra sempre lembrar é também isso, né? Se posicionar, botar os pingos nos is. Nossa, Eide, muito obrigada pela a tua explanação, assim, que aula Muito obrigada. maravilhosa. Eu pensei, me pediram para falar, e eu pensei, o que eu posso falar que ninguém fala? E eu pensei a história dos judeus da África do Sul. Ainda bem! Gladys. Ed, obrigada pela palestra. E eu gostaria muito e fortemente de te sugerir que tu escrevas, eu sei que está escrito, mas assim, faça dessa tua pesquisa uma história. Mas eu já história... fiz dos meus pais, eu só não apresentei, porque a vez que eu apresentei só tinha 5 de nós do Shirat, mas ele já está escrito. Da história dos meus pais, né? Essa vai ser a tua palestra do ano que vem, né? Olha Sim. só. Já está, só falta agendar. É que tu fizesse um percorrido histórico, e eu acho que este tem que ficar escrito. Esse aqui que eu falei agora, bom, está escrito. Eu posso... Sim, eu até acho... Eu reúno muita coisa e depois eu vou tirando para não ficar muito comprido, não ficar muito chato, sabe? Porque se eu coloco nomes demais, é um problema, né? Então, a gente tem que... Mas isso tá escrito num livro, Eide? Não, eu Tudo peguei isso? muita coisa. Quando a gente veio para o Brasil, meus pais adoravam a África do Sul. Eu sempre digo que a África do Sul foi um caso... É engraçado, tu pode estar muito triste e muito feliz ao mesmo tempo, porque meus pais estavam recém-casados depois, eles se conheceram lá, e eu não quero dar palestra do ano que vem já, mas eles se conheceram lá como refugiados, e então eles estavam muito felizes como recém-casados, mas muito tristes, porque eles, meio ano depois de casarem, aconteceu a Noite dos Cristais, né? E não sabiam o que ia acontecer. Minha mãe saiu da Alemanha porque ela disse, eu não fico aqui. Ela terminou com o noivado dela e tudo porque o noivo não queria ir embora da Alemanha. Minha mãe disse, eu não fico aqui para ser morta. E acontece que, então, eu não sei, eu acho que essas histórias são interessantes e, na verdade, eu comecei a reunir, não foi para os outros, foi para os meus sobrinhos, entende? Então, e para os meus primos, eu escrevi, até está escrito em inglês hoje em dia, porque para mandar para os meus primos, um primo meu da história dos pais, né? Um primo francês, ele disse, eu fui dar uma olhadinha antes de ir para a cama, quando tu me mandaste, e eu não consegui, eu passei a noite toda lendo. É que é uma história tão rica e com tantas conexões históricas mesmo, com fatos históricos, que isso tem que virar um livro. Não pode se perder assim. Não, mas a outra coisa é que quando a gente veio para o Brasil, na verdade me perdi aqui no meio, quando a gente veio para o Brasil, meu pai deixou uma conta, deixou dinheiro numa livraria importante lá, para os livreiros escolherem, quando saíssem livros sobre a África do Sul, que mandassem para ele. E os jornais, aquele mesmo, o livreiro que se tornou agente do pai, cada mês, 2 meses, ele fazia um pacote dos jornais de domingo, e já lidos, e mandava para nós. Era uma festa quando chegavam os jornais. Então, a gente teve muito contato com os amigos de lá e tudo. E então, eu sempre eu prestei atenção depois. Eu me correspondo, eu tenho 79, e eu, desde os 5 anos de idade, me correspondia com 3 amiguinhos de lá. Então, a gente se corresponde até hoje. Então, é isso aí. Eu fiquei, digamos que eu sempre acompanhei com interesse o que estava acontecendo lá, digamos. Ficaste ligada? Fiquei. Então, eu
O engraçado é que a minha ida para a África do Sul foi muito estranha. Em 95, quando eu já tinha 51 anos de idade, que eu voltei pela primeira vez. E foi uma coisa engraçada, eu estava lá em Montevidéu, sabe, na Praça Biarritz, onde tinha feira, e eu estava com minha prima e eu estava olhando, enquanto esperava ela, eu olhei assim, tinha produtos num daqueles trailers, e que engraçado, aquela paisagem me parece conhecida, mas aí eu olhei perto e estava escrito em africanos. Aí eu me dei conta, eu vi, era a marca Ceres, de sucos de fruta. E aí, de repente me deu eu comprei uma, me deu vontade de voltar a ver a África do Sul, sim, que eu tinha saído com 4 anos, fiz 4 anos na viagem para cá, e realmente foi o que me levou a voltar para a África do Sul, e aí eu não tinha visto o suficiente, eu pensei, bom, também, o que me impede de vir aqui de novo? Então, em 97, eu também fui para lá. Mas depois não, porque a família está toda na Europa, Estados Unidos, e eu quero ver a família e os amigos, só aquele casal que, inclusive, tem nacionalidade americana agora, que estão lá ainda. Ninguém que eu conheço fora isso. E lá tem muito Rabat? Sim, adivinha? Lá em Joanesburgo, principalmente. Eu acho que eles estavam procurando uma coisa. Na Cidade do Cabo, a coisa é mais light, mas é justamente muita ortodoxia. Sim, mas ortodoxia, Rabat. Acho que de tudo que é tipo. Eu encontrei em algum lugar os números Uhum. ortodoxo, tanto assim que tem Falaste muito em restaurante kosher. 30%. Hum? Tu falou em 30%. Eu na acho que sim. Eu tenho que em olhar. Joanesburgo, né? É, É muito. e eu acho que por causa da mineração, que ainda tem muitos judeus lá, porque, olha, estar em Joanesburgo dá medo. As pessoas vivem em casas rodeadas de altos muros com segurança e tudo, é muito assustador. Bela Ismar. Parabéns pela tua palestra, uma riqueza de detalhes impressionante, numa ordem cronológica, que só tu mesmo tem essa capacidade para fazer. E a Ede é uma amiga muito querida e com ela a gente aprende muito, porque ela sempre conta uma história com uma riqueza de detalhes mesmo, sempre. E quem tiver oportunidade, o ano que vem, se Deus quiser, ela fazer a palestra sobre a família dela, os pais, que nós assistimos no nosso grupo Shirat Shalom da Cibra, vocês vão adorar. Eu fiquei impressionada com a personalidade da mãe dela, uma pessoa fantástica. Então, podem ficar todo mundo curioso para conhecer a história da família da Rede. Parabéns, Rede. Muito obrigada. Eu conheci muito bem os pais da Rede. Realmente, a mãe dela era uma pessoa extraordinária, só tem toda a razão mesmo, ela. Ela era fantástica, era uma líder da família, né? Rede, deixa eu te fazer uma perguntinha. A colônia judaica lá predomina mais o pessoal ashkenazita, né? Bom, eu vou dizer que quase todo, assim, lá é muita gente da Lituânia. O pessoal daqui, a gente não, aqui é muita gente da Rússia, né? Mas lá na África do Sul é quase todo mundo da Lituânia. E eu acho que, inclusive, se o pessoal estiver procurando familiares, acho que se tiver aquele negócio de exame de DNA, vão encontrar os parentes, só que não estão mais na África do Sul, quase. Mas a Lituânia foi a maioria. Ashkenazi, veio muita gente da Alemanha, mas depois, naquela época de refugiados, foi só 6.500, porque eles fecharam a porta, que nem todo mundo, né? Então, a Lituânia é a maioria. Aquele pessoal lá em cima
dos avestruzes também, aquilo, são todos lituanos. Parabéns pela tua palestra, fantástica. Obrigada. Eu agradeço o Cláudio, que veio aqui e me escutou, porque eu quis ensaiar. Eu não sabia quanto tempo eu ia levar e se estava bom, assim, uma ordem boa. Aí eu aprendi 2 vezes. Valeu a pena. Obrigado, Rede. Obrigada, doeu. E sorte que a gente tem a rede no grupo, né? Para nos ensinar tudo isso. Isso aí. Estou recebendo mensagem aqui do Renato Jorge, dizendo que a palestra é muito boa, mas ele tem que se retirar. Quer conversar um pouquinho com a rede, Renato? Queria dar os parabéns, aprendi muito. Ficou a pergunta por que os judeus do norte da África não foram para a África do Sul, né? É muito interessante saber que só os Ashkenazim foram para lá, né? Eu acho que do norte da África era a região, a maioria do norte da África, aquela era a região deles, não é? Toda a bacia mediterrânea, até a Turquia, e o pessoal ia entre Itália, Turquia, Grécia, e mais adiante, daqui a algumas semanas ou meses, não sei, vamos ter sobre a história dos judeus da Tunísia, né? Você falou da limitação, quer dizer, como se fosse um livro branco também. Isso foi exatamente durante a guerra? Foi a partir do nazismo? O quê? A proibição de entrada de judeus na África do Sul. Não, eles já antes, em 1930, eles fizeram uma lei de cotas por causa dos 1930, porque estava vindo muito judeu da Rússia, e depois, em 1937, acharam que estava vindo muito judeu, assim, já poderia ocupar os empregos do pessoal dos brancos. Então, eles proibiram homens judeus de menos de 60 anos de idade de vir. E acontece que em 1900 o meu pai veio no último navio e aí eles praticamente cortaram, porque acho que só... Eu não sei que ano foi o Thalheimer, da Gettel, que foi para a África do Sul. Acho que tem sido... Foi junto com meu pai e os enteados dele, mas depois não deixaram. A minha mãe, o dia que começou a guerra, ela tinha marcado uma reunião com o secretário, um pastor, secretário do primeiro-ministro, para ver se dava um jeitinho, né, para o meu avô e para minha avó virem para a África do Sul, mas aí começou a guerra, não adiantou nada. Mas foi uma vez em 1930, depois em 37 reforçaram. Em 37 reforçaram, Meu pai, assim, ele veio no último navio que deixou entrar, em fevereiro de 37. Pois é. Meus pais vieram para cá porque para os Estados Unidos também não era... Aliás, não era fácil ir para lugar nenhum, né? Eu não sei por que minha mãe foi para a África do Sul, ela não tinha parentes lá nem nada. Ela foi trabalhar de babá. Às vezes era a única opção, né? Não sei, porque minha mãe saiu em 36 da Alemanha, mas ela estava desde 33 discutindo com meu avô que deviam sair da Alemanha. Meu avô era, sabe, aqueles cidadão alemão de fé mosaica, condecorado na Primeira Guerra e tudo isso, né? Então, mas seu avô não saiu? Os meus avós não, eles foram para Riga, esses avós foram para Riga. Meus avós saíram em abril de 39, acho que no último navio. Mas ainda pegaram a Noite de Cristal lá. 38, né? 9 de novembro. Foi um horror total. Mas os judeus foram para a Bolívia também, os judeus iam para onde dava, né? Não tinha muita escolha. Eu descobri
lá na Bolívia, eu li uns artigos, porque eu sempre estou mexendo no Google e procurando histórias, e encontrei algum parente dos Hoffman, cuja mãe era Hoffman, lá da mesma cidade que meu pai, e eles estavam na Bolívia, mas estão nos Estados Unidos agora. Só que eu não entrei em contato, eu acho que é que a gente tem que ver com essa história de DNA, né? Tá bom, muito obrigado, foi muito bom, foi um prazer, tá? Prazer Boa meu. noite. Boa noite Boa aos noite. gaúchos aí, né? Boa noite, Renato. Tudo de bom. Obrigado, hein? Prazer. Quem mais gostaria de conversar com a rede? Gostaria de fazer algum comentário, Ed? Não, eu Comentário acho que final? eu fico feliz que eu consegui dar alguma coisa que o pessoal não sabia, né? Então, muito agradeço a todo mundo de ter escutado, e estou esperando a semana que vem o que vai ser. Semana que vem é a Maria Luísa Tucci Carneiro. Vai ser muito bom também. Vai ser interessante, aquela sabe muito. Já assisti a palestras dela. Muito legal. E eu passo, então, a palavra para o nosso queridíssimo Mário Becker. Por alguma razão... Bom, primeiro, boa noite e muito obrigado, Rede. A apresentação foi cronologicamente rica e alguns aspectos bem de realidade de vida, mesmo que nos primeiros anos de vida, mas lembrando pessoas que você conheceu, teve contato. E a apresentação de que você falou, a única lembrança que eu vi que você não mencionou, apesar que eu não tive bem no começo, é alguma conexão da tua família, até não com a África do Sul, mas com uma cidade muito perto daqui, Caxias do Sul. Me parece que vocês tiveram uma época, não sei se ao chegar ao Brasil, da África do Sul, em Caxias do Sul. E eu aprendi, então, de qualquer forma, muito, mesmo que você não mencionou, mas gostaria até de saber qual é a conexão aí. Eu vou explicar. Acontece que aquilo não era sobre Caxias do Sul, era sobre a história dos judeus da África do Sul, né? Então, Caxias não tinha nada a ver, mas a gente veio da África do Sul em 48, é assim, a família Thalheimer, né? Não sei se tu te lembra deles, tu não ficaste muito por aqui, né? A família Gerdau, não é? Da Gerdau. O meu pai foi funcionário, um dos irmãos Thalheimer era tio do meu pai. Não o que foi para a África do Sul, mas o outro. E ele... acontece que muita gente estava nascendo. Meu pai foi funcionário da fábrica na Alemanha. Depois ele foi funcionário. Meu pai tirou os documentos da Gerdau, não tem ninguém mais que sabe disso, mas o meu pai tirou os documentos da Gerdau para a Suíça, meu pai que levou. E acontece que na Suíça eles abriram uma firma para ocupar um pouco o pessoal, mas os suíços eram muito chatos para renovar visto, sabe, de trabalho. Aí meu pai foi para a França trabalhar com o irmão dele. Mas ele viu que as coisas estavam muito feias na Europa e ele decidiu sair. E o irmão Thalheimer, que não era tio do meu pai, foi para a África do Sul também. Eles iam abrir na África do Sul, não deu tempo. Mas aí o pessoal acabou lá em Montevidéu. E o Karl Thalheimer, ele soube que o pessoal estava levando uma vida bastante mansa lá, sabe? Levantando tarde. Claro, a gente sabe que lá no Uruguai os horários não são iguais ao Brasil, né? Eu sei que ele, durante a guerra, ele conseguiu ir para o Uruguai, da África do Sul para o Uruguai, o Thalheimer, e abriu uma firma, Barraca Suíça, para o pessoal trabalhar, né?
para o pessoal ter que levantar, trabalhar, sabe? Ter uma vida... Mas eles já daí, lá no Uruguai, não tinha madeira nativa, e eles já planejaram vir para o Brasil depois da guerra, e já falaram com meu pai para vir para o Brasil depois, e nós viemos, só que não, eles começaram a construir a fábrica em Caxias do Sul, que ficava entre o mar, ou pelo menos um porto de mar, que era Porto Alegre, e a serraria. E Caxias é onde ficava a fábrica de madeira compensada. E meu pai, nós viemos para Caxias do Sul. Meu pai ficou em Caxias do Sul, tem rua com o nome dele e tudo. Meu pai se dava muito bem com os caxienses, gostavam muito dele. E aí eu vim com 15 anos, tu te lembra que eu vim para Porto Alegre estudar no Julinho, porque já tinha esgotado as possibilidades de estudar de dia em Caxias. É isso aí. Meu pai morreu lá. Os caxienses ficaram chateados porque a gente levou para ser enterrado aqui. Mas ele era muito bem quisto. A minha mãe veio para Porto Alegre depois. É isso aí. A Caxias... Eu gostava muito de Caxias, mas depois me acostumei com Porto Alegre e gosto ainda mais. Essa conexão Caxias, agora eu entendi. E, por último, a apresentação da Tuti Carneiro, que me surgiu a ideia quando eu ouvi ela falar aqui em Campinas. Eu pensei que ela, no começo, tinha alguma ideia de falar alguma coisa a mais do que a brilhante palestra da Gladys sobre os judeus alemães. Mas ela tem, aluna da Anita Nowinski, de toda a escola da Anita Nowinski, da USP, ela tem um grande trabalho, foco em intolerância, trabalhou na equipe que fez um levantamento do DOPS durante a ditadura, não é? E viu algumas coisas de antissemitismo nisso. Então, acho que a palestra da próxima quarta vai ser uma ótima continuação do bom nível, do excelente nível da tua palestra de hoje, Rede. Parabéns. Obrigada. Mas eu gosto muito de ler os livros dela. Ela tem vários livros, inclusive um livro que é do Goethe-Institut, que é sobre a Richtlinien. É um livro sobre refugiados, Refúgio nos Trópicos, se chama. Isso. Então, eu também estou contente que ela venha aí. Bom, uma atualização. A Maria Luísa Tuti Carneiro, ela alterou o título da palestra dela para Discursos de Ódio, Origem e Reciclagem dos Mitos Antissemitas. Tá? Para não coincidir com a temática da Gladys. Na verdade, ela tem, acho que é aquele livro sobre 10 argumentos que usam contra os judeus, acho que é dela. É dela, não sei, é dela. Teria que olhar. Sim, é dela. Se tu clicar ali no nosso site, no link dela, aparece ela como autora do livro. Eu tenho o livro aí. E que tem alguma coisa que ver também com o que o Mário Laiser abordou, né? Alguns aspectos da família do Mário Laiser durante a Era Vargas. Eu acho que ela vai abordar também a Era Vargas, o namoro profundo do Vargas pelas ideias nazifascistas. E como que Oswaldo Aranha entra em tudo isso aí. Sim, é aquela coisa que tu pode ser antissemita, é que nem eu conheço, eu não gosto de judeu, mas eu tenho um amigo judeu, sabe? Aquele tipo de coisa, né? A exceção. Não, eu me dou bem. Mas ela tem uma obra admirável, a Tuti Carneiro. Certamente. Que bom que ela vai falar aqui. Isso aí. Isso. Então tá, pessoal. Agradeço, Eide, a Deus pela sorte que nos deu de ter no nosso grupo, para a gente poder aprender tanta coisa
Olha, fiquei com uma ideia maravilhosa, esse grupo aqui, como eu aprendo coisas. É um grupo maravilhoso. E Maravilhoso. agradeço muito também para o Mário Becker, que me ajuda a organizar tudo isso aqui, que faz os convites, que organiza o calendário. Agradeço especialmente também para a Kátia, pela Kátia que faz a nossa divulgação, está sempre fazendo card, está sempre fazendo Cibra News e tudo. E agradeço a cada um de nós que participou, e a gente se vê, então, no dia 16 de agosto, com um discurso de ódio, origens e reciclagem dos mitos antissemitas, com a Maria Luísa Tucci Carneiro. Então, tá. Valeu. Até. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Ed.